E se eu te dissesse que hoje é um dos melhores momentos em anos para você começar ou voltar ao Final Fantasy XIV. Anteontem tivemos aprofundamento sobre as novidades que foram trazidas para a gente com relação à nova expansão que chega em janeiro do ano que vem, Evercode. E embora essa FanFest de Berlim não tenha trazido novidades bombásticas, na verdade trouxe algumas coisas novas, mas aprofundamento sobre aquilo que a gente já sabia, uma coisa é fato, ela deixou muito bem claro e trilhado quais serão os caminhos de game design desse MMORPG nos próximos anos. E isso é importante, porque o Final Fantasy XIV ele vive hoje um momento extremamente importante da sua história. Antes ele era um MMORPG tido como aquele que só acerta, e o Yoshi P tinha se tornado uma lenda dentro do gênero. Mas Dawntrail, a última expansão, veio para mudar um pouquinho isso, com uma expansão que não funcionou muito bem e teve diversos fatores, principalmente relacionados à sua história meia boca e à falta de ambição mesmo dentro do projeto. E por isso a gente passa por um momento histórico do Final Fantasy XIV, momento que vai ficar para sempre, porque Evercode ele pode tomar dois rumos. Ou ele acerta os trilhos do Final Fantasy XIV e mostra que Dawntrail só foi uma pedra no caminho, ou então, se ele não funciona, que talvez Dawntrail não foi só uma pedra no caminho, mas mostra que os problemas são muito mais profundos dentro do Final Fantasy XIV do que a gente imaginava. Mas é importante lembrar que antes dessa FanFest em Berlim, algumas cartas já estavam na mesa. A gente sabia que a gente ia começar uma nova saga, que é a Godless Realms, que a gente ia para Fourth Reflection, que é uma área de um mundo devastado por gelo, que nossas zonas seriam em espaçonaves. A gente sabia sobre o Purge nas habilidades de combate com o sistema Evolved Reborn. Sabíamos que teria ampliação de customização de personagem, que você conseguiria copiar e level da arma do seu job para um job alternativo, que teríamos dois novos jobs, duas novas classes no jogo e mais algumas coisas. Mas o que em Berlim nós descobrimos é como esses sistemas vão funcionar mais a fundo. Então pega seu cafezinho, sua batatinha, bora pro conteúdo, mas não esquece, cara, deixa like no vídeo, comenta, se inscreve que me ajuda demais. E antes de falar da expansão em si, por que eu falei que hoje é um dos melhores momentos em anos para você começar ou voltar para o Final Fantasy XIV? Por três motivos basicamente. O primeiro, o jogo vive um momento de extrema calmaria até a chegada lá em janeiro da nova expansão. Então você tem quase 6 meses ali para você jogar o jogo sem pressão, de boa. Para quem tá no jogo, isso pode parecer ruim, é muito tempo até ter algo realmente impactante. Mas para você que não está nesse ecossistema, agora é um excelente momento para você começar, porque você não está com aquela pressão que nós infelizmente temos nos MMORPGs. Sei que muita gente vai falar que isso não é certo, eu sei que não é, mas acontece com quem já tem bastante convívio no gênero, que é a questão de que você se sente pressionado para terminar logo e chegar no endgame, que para muita gente é onde está o verdadeiro jogo. Só que no Final Fantasy XIV não é lá que está o verdadeiro jogo, é justamente na aventura, na quantidade de histórias e lore que o jogo te fornece. E você pode ver isso com calma, com paciência, de maneira tranquila agora, porque não tem pressão, já que já começa uma nova expansão e você tem tempo para isso. Além disso, o jogo oferece um free trial bastante generoso que te permite jogar Realm Reborn, Heavensward, Stormblood e até Shadowbringers de graça, sem mensalidade, enquanto a tua conta mantém um free trial. Caso você não tenha mais uma conta free trial, aí você vai ter que pagar mensalidade até para jogar essas expansões, mas que tem uma localização bacana se você tem na Steam, custa em torno de R$33, se não me engano, o que é bem acessível. E o terceiro motivo, como a gente vai ver, Evercode ele assume mais ainda uma posição bastante casual para o Final Fantasy XIV, dando valor ao seu tempo e a um conteúdo mais casual. E isso é uma coisa interessante porque não tem muito tempo para se dedicar a MMORPG, conforme vocês vão ver enquanto eu atualizo vocês sobre a nova expansão. Então bora entender o que traz essa nova expansão. O primeiro é uma coisa que a gente já sabia, mas que foi aprofundado um pouco para a gente, que é o contexto e o local que a gente está indo. Imagina um mundo
tão congelado que ninguém consegue mais viver na superfície. Foi exatamente isso que aconteceu com Fourth Reflection, o local que nós estamos indo. As pessoas abandonaram completamente o continente e passaram a viver em cidades voadoras gigantes, os Realm Ships. E é por isso que quase toda a expansão vai acontecer justamente nessas naves em cima desse local devastado. O Yoshi P ele promete que essas naves vão ter um tamanho absurdo e que vão ser verdadeiros reinos até maiores que áreas já entregues ali nas expansões do Final Fantasy XIV. E dentro dessas áreas você vai ter rio, lagos, estruturas, para parecer realmente um mundo ali dentro. Terão 5 grandes Realm Ships, ao qual 2 já foram revelados imagens dentro do jogo, o restante só tem imagens conceituais ainda. Um deles é Naglfar, que é o Realm Ship da água, que é onde também vai estar a tua capital principal, Forgarth. E foi colocado imagens pra gente dessa capital, dessa cidade principal. Reingorn, não sei se é assim que fala, que é a nave de Reino do Fogo, também foi mostrado com imagens dentro do jogo pra gente. Além dos Realm Ships, foi apresentado pra gente, finalmente, um dos 2 novos jobs. A gente sabia que viria 2 novos jobs, não tinha falado pra gente quais seriam, mas já tinham falado que um seria tanque e outro seria um range DPS físico. Esse range DPS físico vai ficar para mais tarde para o Japão, ainda não foi revelado para a gente, mas o tanque foi. O tanque é o Bastião, que é basicamente um tanque que usa 2 escudos gigantescos que vira espingardas, armas ou arma de punho. Então ele é um tanque que tem ataques ofensivos a longa distância e que também pode dar porradona de perto. É uma classe que não existia dentro do Final Fantasy na sua lore. Foi uma classe criada especificamente para o Final Fantasy XIV para tentar representar bastante essa cultura nórdica. Inclusive ele tem muitas influências nórdicas. Me lembrou, cara, não sei se você já jogou Dynasty Warriors na sua vida, o Kal'Ren do Dynasty Warriors. O fato de ser uma classe nova, ao mesmo tempo que deixa algumas pessoas empolgadas com isso, tem as pessoas que não gostaram tanto, que esperavam alguma coisa dentro da lore do Final Fantasy, tipo um Green Mage, por exemplo. Com relação ao tanque, o Bastião, você vai iniciar a jornada dele no level 90, a área que você vai poder pegar vai ser em Linsa Lominsa, e fica a dúvida do que será esse range DPS melee. Muita gente está suspeitando de um Falconeer, alguma coisa nesse sentido, mas nós só saberemos daqui a alguns meses. Também foi anunciado pra gente algumas mudanças com relação à quest principal dessa expansão, que vai mudar um pouquinho dentro da sua estrutura. Para quem curte outros MMORPGs, tipo World of Warcraft, a maioria dos MMORPGs, na verdade, isso aqui não é nada de novo, tá? É uma coisa que muitos desses MMOs já aplicam há bastante tempo. Mas pro Final Fantasy XIV, isso é relativamente uma novidade. Porque pela primeira vez você não vai ser obrigado a seguir uma única ordem de história. Vai funcionar da seguinte maneira: você vai chegar na cidade A, que é a cidade capital, e de lá você vai poder ir para o Realm Ship B, C e D. Em qualquer ordem. A ordem que você escolhe não afeta a narrativa. É só uma maneira de você curtir a história que você quer primeiro. Aí quando você resolveu esses 3 Realm Ships, todo mundo se encontra novamente no Realm Ship E, que vai ser a história final ali que você vai enfrentar. E para resolver um problema que poderia acontecer, que por exemplo no Realm Ship D vai ter um level maior que o teu e no B menor, eles vão fazer um balanceamento do conteúdo para que ele interaja de acordo com o seu level que você está indo naquele Realm Ship, no conteúdo que você está escolhendo fazer. Então vai ter um balanceamento, os monstros vão se adequar ao teu level para que você não fique muito forte nem muito fraco. Isso só vai acontecer para o conteúdo ali dessa expansão atual, não para o passado, mas nessa expansão você vai ter essas alternativas com balanceamento de conteúdo. A ideia deles é te dar liberdade para fazer a história na ordem que você quiser, mas sem que isso altere de fato o que está acontecendo dentro da lore do jogo. E uma outra mudança extremamente importante que foi anunciado em Berlim é com relação ao design de jogo deles. Eles querem acabar com a obrigação que você tem de diariamente estar logando para fazer os seus objetivos. Então eles estão movendo o design de jogo de um design baseado em missões diárias, em objetivos diários, para objetivos semanais. Você vai ter um menu que mostra ali suas atividades semanais, quais que você pode fazer, quais que você tem para fazer, e quando você faz na semana, você termina o seu objetivo e você pode retomar as semanas passadas, uma vez que você completou
tudo dessa semana, para se você não tiver jogado em outras semanas, dentro dessa mesma semana, assim que você completou tudo que você precisava daquela semana, você poder voltar no passado e pegar os objetivos daquilo que você não fez retroativamente. Ou seja, aquele famoso design dos jogos atuais de tentar valorizar mais o teu tempo e te obrigar a menos a estar constantemente jogando o jogo. Eles também prometeram novas maneiras de melhorar e pegar a gear, mas eles não especificaram aqui. Eles também vão transformar o jogo em sistema de seasons, que é um nome que confunde um pouquinho o jogador, mas na prática não muda muita coisa. Eles querem, além de colocar os patch 1, 2, 3, 4, 5, englobar esses patches em seasons, e essas seasons, o gear que você recebe dentro desses patches de uma mesma season, eles vão ter equivalência e recompensa. Isso organiza para o jogador quando é que os patches vão começar a dar gear melhor ou pior, porque vai estar referenciado com relação à season. É uma coisa que o World of Warcraft já faz hoje em dia, e eles estão tentando mimetizar para facilitar para o jogador entender como que é o gear do momento que está recebendo. Outra mudança que não foi muito explicada aqui, porque já falou, mas vale a pena recapitular, é o modo Reborn e o modo Evolved. O modo Reborn e Evolved é que eles agora vão trazer um purge das habilidades de todos os jobs do jogo, dar uma simplificada em coisas, em habilidades redundantes, e se você quiser jogar com a maneira que era no passado, com mais botões, você vai poder através do modo Reborn. Então o Evolved é menos botões, Reborn é o modo antigo. O modo Evolved, ele vai ser um pouquinho melhor sim do que o Reborn, mas eles garantem que você vai poder fazer todo tipo de conteúdo no modo Reborn, também vai ser uma escolha sua. Eles não detalharam aqui quais vão ser as mudanças nos jobs que já existem nesse sentido das classes se tornarem Evolved, que é uma coisa que as pessoas estavam ansiosas para ver. Ainda não foi revelado aqui, provavelmente no Japão é que deve ser revelado isso com mais detalhes. Eles aprofundaram também nas mudanças de armor, o sistema de armaduras, de equipamento, e eles falaram que basicamente você vai poder, quando você chega no cap máximo de level de um job, e o job já está no máximo também, copiar esse slot de armadura, de arma, para um outro job que ainda não está nesse cap máximo. Ou seja, vai ser um sistema mais alt-friendly, você vai conseguir copiar quando você pegar no máximo um job para outro job que ainda não maximizou o E-level. Com um porém, status otimizados, por exemplo, submatérias, você não consegue transportar, então ainda vai valer a pena sim você jogar com o job, pegar a arma com ele para maximizar, mas você vai conseguir chegar a um grande nível copiando do seu main para o seu job out de maneira mais fácil. Algo que foi bastante aprofundado também foi com relação aos Action Skills, que basicamente vão ser mudanças de skin das ações de habilidades gerais ou de job para os seus personagens. E aqui, cara, a ideia é que cosmético não vai ser mais roupa só. Isso é muito bom. Quando o WoW trouxe sistema de housing, eu falei que um dos grandes benefícios de housing era dar para o jogador do jogo mais maneiras de ele ser recompensado. E eu acho que os MMORPGs que vivem desse grind infinito de recompensas terem diversas maneiras para começar o seu jogador. Então eu acho isso muito importante que venha, porque é mais uma maneira de você, jogador do Final Fantasy, ser recompensado por estar jogando o jogo através de skins para suas habilidades. Eles falaram que vão ter skins gerais, mostrando, por exemplo, diversas skins de teletransporte, e que no começo vai vir isso, e com a medida que os patches vão evoluindo, eles vão começar a mudar também skins de habilidades dos seus jobs. Então imagina, você joga de um Lancer, vai ter uma habilidade para dar um salto, mas você pode conquistar, fazendo conteúdo do jogo, uma outra habilidade que vai ser um salto diferente. Eu acho essa ideia genial, à medida que ela for evoluindo vai ficar muito legal. E a piadinha que eles fizeram lá, cara, e que eu vou repetir aqui, é que mudar a skin da habilidade não muda o DPS. Na teoria, cara, porque na prática eu sei que muda. Quanto mais bonito, melhor. Também foi aprofundado um pouquinho com relação aos updates de customização de criação do personagem. Já foi falado que eles tinham prometido, como por exemplo, mais paletas de cores para você mudar o olho, cabelo, tom de pele, melhoria da customização dos olhos, lábios, sombra dos olhos, camadas de pintura na face, pode tirar e colocar partes do gear para mostrar, e foi detalhado que nos patches subsequentes você vai poder tirar coisas que são marcantes de determinada raça, mas que vai ser te dada a liberdade de tirar, como por exemplo, pintura de face que algumas raças têm, chifres dos auras, tatuagens, sombra no nariz, que muitas raças têm uma sombrinha no nariz, entre outras coisas. Foi feita uma brincadeirinha se teria slide de bumbum, cara, de bumbum guloso, mas no momento foi só uma brincadeirinha, nada confirmado de slide do bumbum.
E depois disso veio uma das grandes polêmicas, eu diria que a segunda principal polêmica desses anúncios, que é o Automatic Travel para quests, famoso nos joguinhos de celular. Eles tinham vendidos como melhorias para as quests, e a única coisa que eles trouxeram nesse tópico foi viagem automática entre quests, que monta ali um trajetinho, muito estilo jogo de celular, e claro que isso gera, na maioria das pessoas, uma aversão, porque as pessoas que jogam MMO em videogame ou em computador, geralmente tem um grande medo da cara de mobile para esses jogos. Eles querem abranger um público maior, né, um público mais novo, e acharam isso necessário. Fato é que isso é opcional, você não é obrigado a utilizar isso, é o que muita gente está usando como defesa para esse sistema. Mas é um sistema bem meia boa, principalmente quando ele vem dentro de um tópico melhoria das quests do jogo. As pessoas imaginaram muita coisa nisso, e certamente isso não é o que as pessoas imaginaram. Outra coisa importante que foi falado aqui, mas a gente já sabia, que é você poder jogar, fazer matching de jogo com pessoas da mesma região que você. Então se você joga em servidores diferentes, mas são de North America, você pode jogar junto com o teu amigo para fazer as duties, as dungeons, entre outras coisas. Mesmo conteúdo no mundo, vocês conseguem jogar juntos. E aqui vem um outro ponto de bastante polêmica, que foi anunciado pra gente, que a gente vai ter na nova expansão a raid de 8 pessoas com uma dificuldade nova, não vai ter mais só o normal e o Savage, mas uma dificuldade intermediária entre elas, e vai ter também a raid Alliance de 24 jogadores, sendo que a raid Alliance já tinha sido revelado pra gente que vai ter um crossover com Evangelion. O que a gente não sabia até então era como que seria o tema da raid de 8 pessoas. Se seria, todo mundo imaginava que fosse um tema da própria expansão, já que já vai ter um crossover na de 24, né? Mas não, é aí que tá a grande polêmica. Vai ser também um collab com Final Fantasy VII. Cara, existe uma regra geral no público de Final Fantasy que é: deu merda, aperta o botão do pavor, que é Final Fantasy VII. Que nem no World of Warcraft, cara. Deu merda, aperta o botão do pavor, que é o Arthas. Chega o Arthas e salva tudo. Aqui é o Final Fantasy VII. E muita gente ficou meio decepcionada com isso, porque esperava, já que a gente já vai ter um collab com o Evangelion na raid maior, que a raid de 8 pessoas seria utilizado justamente para contar a história da expansão. E quando você pega um collab com Final Fantasy, legal, muita gente ama o Final Fantasy VII, mas você não está indo para contar a história da expansão em si, né? Embora tenha gente que justifique que no Final Fantasy VII tem muita referência nórdica, Midgar, Nibelheim, enfim, tem bastante coisa. Mas fato é que aí é uma questão de opinião, né, cara? Tem gente que esse monte de collab acaba decepcionando, que queria algo mais direcionado à história do jogo mesmo, da expansão, e tem outras pessoas que gostaram. Isso foi um ponto de bastante controvérsia do anúncio. Com relação à nova dificuldade da raid 8-man, a gente então tem a normal e a Savage, que é mais difícil. Eles mostraram lá que até 24% das pessoas que jogam o jogo fazem Savage, enquanto que 80%, 90% fazem normal, e eles querem dar um meio intermediário para mais pessoas terem acesso. O gear que vai dropar da Savage ainda vai ser o gear de raid, mas eles vão fazer um gear intermediário nas raids nessa nova dificuldade que ainda não tem nome, que pode ser upado até chegar perto ali do nível de gear de raid para você. Vai ter um overhaul do sistema de chocobocos. Isso foi uma coisa nova anunciada, que você vai poder jogar com o teu chocoboco dentro das dungeons e conteúdos instanciados, duties em geral, que é uma coisa que não podia. Então aquele teu companheiro que você treinou até o level 20, o chocoboco agora pode fazer dungeon com você, eles vão balancear as dungeons. Para isso você pode fazer inclusive light groups, grupos leves de 2 jogadores com seus 2 parceiros chocobocos para fazer dungeons menores em amigo, algo muito interessante para o jogador casual, que agora pode, além de pegar NPCs aleatórios, fazer dungeons com os seus chocobocos que você mesmo treinou. E antes mesmo da expansão, no patch 7.56, eles vão trazer um novo minigame para Gold Saucer, que é um minigame de digitação, que você tem que digitar as palavras que aparecem rapidamente, chamado Keyboard Brawler. E isso fez até uma farpinha ali, cara. Uma provocaçãozinha do Yoshi P com relação a uma referência lá da Blizzard no famoso anúncio do Diablo Immortal, que seria só para celular, e o cara fala: vocês não têm celular? O Yoshi P meteu um: ué, vocês não têm teclado? I mean, everybody has a keyboard, right? Yeah. But
Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones, right? Cara, eu sei que tem gente que pode se ofender com isso, mas aquela brigazinha saudável, aquela provocaçãozinha saudável, eu vejo como algo bacana. Zoeirinha do bem. E é isso, galera. Esse é um resumo de tudo que sabemos até agora sobre a nova expansão Evercode, que chega em janeiro de 2027. Tem muita coisa ainda que ela não respondeu, como por exemplo, quais vão ser as mudanças nos jobs atuais, quais são as propostas que eles têm para mudança do conteúdo mundial, qual é a segunda nova classe que vai vir, mas por outro lado já temos bem elucidado muito do que será Evercode. Evercode já tenta responder sim alguma das crises que Dawntree apresentou. História mais épica, progressão mais livre, menos grind diário e melhor sistema de equipamentos. Mas também gera críticas com algumas de suas decisões, como eu falei, como por exemplo o auto travel e os collabs nas duas principais áreas. E tem gente que fala que esperava mais. Enfim, cara, eu quero saber de você, cara. Você tá contente e hypado com Evercode? Acha assim que pode ser uma grande melhoria com relação a Dawntrail, ou você tá preocupado? Deixa aí no comentário, eu quero saber a opinião de vocês. E eu reforço, cara, independentemente de como vai ser Evercode, eu acho que hoje o Final Fantasy vive um excelente motivo para você voltar ou começar pelo momento de calmaria. Você não tem pressão, você pode curtir o jogo na sua velocidade tranquilamente, sem ficar preocupado com a pressão dos veteranos. Você tá lá para curtir e tem bastante tempo para isso. Tamo junto e até uma próxima.